E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos obter a expressão do divergente de uma função vetorial v em coordenadas cartesianas. Para fazer isso, eu vou recorrer a essa expressão que vimos no vídeo anterior. Ela nos diz que o divergente de um campo vetorial v é igual ao limite, fazendo o volume ΔV tender a zero, de 1 sobre o volume ΔV vezes o fluxo dessa função vetorial v ao longo de uma superfície gaussiana fechada, representada aqui por ΔΣ. Portanto, para obter o divergente de um campo vetorial v em coordenadas cartesianas, eu vou seguir os seguintes passos. Primeiro, eu vou calcular o fluxo dessa função vetorial v através da superfície gaussiana fechada, representada por ΔΣ. Na sequência, eu vou dividir o resultado pelo volume que essa superfície fechada envolve no espaço e a partir daí eu vou tomar o limite do resultado, fazendo o volume ΔV tender a zero. Muito bem? Para fazer isso, considere a existência, de forma geral, de uma função ou campo vetorial v dado por Vx na direção do versor i, mais Vy na direção do versor j, mais Vz na direção do versor k, em que Vx, Vy e Vz são funções de x, y e z, conforme eu ilustro no quadro. Vamos considerar, portanto, o nosso sistema de coordenadas cartesianas, composto pelos eixos x, y e z, aqui nós temos a origem O, e um ponto P qualquer no espaço, de coordenadas x, y e z. Eu vou construir no entorno desse ponto P uma superfície gaussiana fechada representada por ΔΣ que delimita no entorno do ponto P um volume infinitesimal, conforme eu ilustro no quadro. Como a expressão do divergente de uma função vetorial v em coordenadas cartesianas independe da forma da superfície gaussiana fechada, eu construí, para facilitar os cálculos, uma superfície em forma de paralelepípedo de dimensões ΔY, Δx e Δz. Perceba que essas dimensões fazem correspondência com os eixos coordenados. Note que ΔY é paralelo ao eixo y, Δx é paralelo ao eixo x e Δz é paralelo ao eixo z. E conforme eu disse há pouco, o ponto P é um ponto qualquer no espaço de coordenadas x, y e z. Observe ainda que este raciocínio infinitesimal foi o tema central na definição do divergente de uma função vetorial, conforme vimos no vídeo anterior. Note ainda que o volume infinitesimal em questão, representado por ΔV, é dado por Δx vezes Δy vezes Δz. Vamos começar, portanto, calculando o fluxo dessa função vetorial v através da superfície gaussiana fechada ΔΣ. Eu vou começar calculando o fluxo através da face cujo ponto central é representado pelo ponto A. Agora, como nós temos um volume infinitesimal e, portanto, faces infinitesimais, eu posso assumir tranquilamente que a função vetorial v é constante ao longo de toda a face cujo ponto A é central. Portanto, partindo desse princípio, eu posso calcular o fluxo nessa face fazendo simplesmente o produto escalar da função vetorial v no ponto A pelo versor n associado e multiplicar o resultado pela área em questão. A área dessa face, de acordo com o sistema de coordenadas adotado, é Δx vezes Δz. Muito bem? Observe no quadro, portanto, a expressão obtida. Agora, note que o ponto A possui as seguintes coordenadas. Nós temos x, imagine que você se deslocou do ponto P para o ponto A, na direção do eixo y. Portanto, x e z permaneceram constantes. Logo, as coordenadas do ponto A são x, y, mais ΔY sobre 2, você andou metade dessa aresta apenas, e z. Muito bem.
E o versor n associado, lembre-se que o versor n é um vetor de módulo unitário normal à superfície de análise, apontando para fora do volume em questão. O versor n nessa face, ele é 0 na direção do versor i, mais 1 na direção do versor j, mais 0 na direção do versor k. Portanto, eu consigo calcular facilmente esse produto escalar. Logo, a gente obtém que o fluxo da função vetorial v através da face cujo ponto central é o ponto A é igual, pela definição do produto escalar, nós temos Vx vezes 0, que é 0, mais Vy vezes 1, que é Vy, mais Vz vezes 0, que é 0. Portanto, a gente obtém Vy, a componente Vy da função vetorial v no ponto A. Portanto, é Vy no ponto de coordenadas x, y, mais ΔY sobre 2 e z. Muito bem, tudo isso multiplicando ΔX vezes ΔZ. Vamos agora manter a análise na direção do eixo y, calculando o fluxo na face cujo ponto central é o ponto B, conforme eu ilustro no quadro. Pelo mesmo raciocínio, nós temos aqui um volume infinitesimal no entorno do ponto P, de coordenadas x, y e z. Portanto, as faces desse volume infinitesimal também são infinitesimais. Logo, eu posso assumir que o vetor v, ou a função vetorial v, é constante em todos os pontos da face cujo ponto central é o ponto B. Sendo assim, o fluxo nessa face é dado simplesmente pelo produto escalar da função vetorial v no ponto B pelo versor menos n. Perceba agora que nós temos um versor orientado no sentido oposto ao eixo y. Portanto, nós temos esse produto escalar acompanhado do sinal negativo. Muito bem? Então observe até o momento a expressão obtida. Agora eu vou multiplicar pela área correspondente, que continua sendo ΔX vezes ΔZ. Agora, pelo mesmo raciocínio que fiz para o ponto A, o ponto B, ele possui as seguintes coordenadas. Perceba que ao sair do ponto P e ir para o ponto B, eu me desloco na direção do eixo Y, portanto x e z permanecem constantes. Logo, nós temos agora x, y menos ΔY sobre 2 e aqui z. E o versor menos n, ele é simplesmente 0i versor menos 1j versor e 0k versor. Muito bem? Bom, efetuando esse cálculo, você vai encontrar que o fluxo da função vetorial v na face cujo ponto central é o ponto B, face infinitesimal, é menos Vy no ponto B de coordenadas x, y menos ΔY sobre 2 e z, tudo isso multiplicando a área ΔX vezes ΔZ. Você pode comprovar esse resultado facilmente efetuando o produto escalar entre a função vetorial v no ponto B e o versor menos n. Note que o versor menos n, ele é 0 na direção do versor i, menos 1 na direção do versor j, mais 0 na direção do versor k. Portanto, o produto escalar da função vetorial v no ponto B pelo versor menos n nos dá Vx vezes 0, que é 0, mais Vy multiplicando menos 1, que é menos Vy no ponto B, mais Vz vezes 0, que é justamente igual a 0, comprovando o resultado obtido acima. Bom, a partir desses dois resultados,
eu posso calcular o fluxo total através das faces A e B. Eu vou chamar de fluxo φB. Para fazer isso, basta simplesmente somar essas duas quantidades. Como a área é um fator comum, eu vou colocá-la em evidência. Logo, nós temos a componente VY da função vetorial V no ponto A de coordenadas x, y, mais ΔY sobre 2 e z. Eu estou efetuando uma soma pela regra de sinal menos. Agora nós temos a componente VY da função vetorial V ou campo vetorial V no ponto B de coordenadas x, y, menos ΔY sobre 2 e z. Tudo isso multiplicando a área, um fator comum, dado por ΔX vezes ΔZ. A partir dessa expressão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse numerador por ΔY e, para não alterar o resultado, eu vou multiplicar o numerador por ΔY. Perceba que este termo é justamente a derivada parcial da componente VY da função vetorial V em relação a y, pois eu reforço, nós temos aqui um volume infinitesimal. Consequentemente, a contribuição φAB, dada pela soma do fluxo em A mais o fluxo em B, é igual à derivada parcial da componente VY da função vetorial V em relação a y, que multiplica o volume ΔV. Muito bem. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora estender o raciocínio para as demais faces. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, considerando agora as demais faces da nossa superfície gaussiana fechada, imaginando, portanto, que a face frontal é a face C e a face traseira é a face D, nós podemos calcular o fluxo total através das faces C e D, o fluxo φCD, utilizando exatamente o mesmo raciocínio. Nessas faces, o versor da normal externa é paralelo ao eixo X. Consequentemente, nós vamos obter a derivada parcial da componente Vx da função vetorial V em relação a x vezes ΔV. Se nós considerarmos agora a face da base como sendo a face E a face superior do teto como sendo a face F, o fluxo total através dessas faces, que eu vou representar por φ e F, é igual. Note, eu reforço. O versor da normal externa nas faces consideradas é paralelo ao eixo Z. Portanto, agora nós temos a derivada parcial da componente VZ da função vetorial V em relação a Z, vezes o volume ΔV. O fluxo total, portanto, perceba que eu estou efetuando ainda esse cálculo. O fluxo total fica dado por essa soma. Eu vou colocar o volume ΔV em evidência e com isso a gente obtém ΔVx, ΔX mais ΔVy, ΔY mais ΔVz, ΔZ multiplicando o volume ΔV. A partir de agora, eu vou dividir o fluxo total pelo volume correspondente, pelo volume que essa superfície gaussiana fechada ΔΣ envolve no espaço, e vou tomar o limite da razão, fazendo esse volume tender a zero. Perceba que o fluxo total dividido pelo volume ΔV, eu simplifico o volume ΔV e fico apenas com ΔVx, ΔX, mais ΔVy, ΔY, mais ΔVz, ΔZ. Tomando, enfim, o limite dessa razão, fazendo o volume
tender a zero, a gente obtém, por definição, o divergente da função vetorial V. Consequentemente, o divergente do campo vetorial V ou função vetorial V, aquilo que você achar melhor, é igual à derivada parcial da componente Vx do campo em relação a x, mais a derivada parcial da componente Vy do campo em relação a y, mais a derivada parcial da componente Vz do campo em relação a z. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido a partir do cálculo realizado. Eu posso ainda definir pela primeira vez aqui o operador diferencial vetorial del. Ele é dado por I versor del x mais J versor del y mais K versor del z. Observando a expressão do divergente do vetor V em coordenadas cartesianas e recordando o conceito de produto escalar em coordenadas cartesianas, vemos que o divergente do vetor V é dado pelo produto escalar entre o operador diferencial vetorial del e a função vetorial em questão. Então você pode comprovar esse resultado facilmente efetuando esse produto escalar. Então aqui nós temos del x aplicado a Vx, mais del y aplicado a Vy, mais del z aplicado a Vz. Muito bem? Observe mais uma vez, portanto, o resultado obtido até aqui. Estendendo essa expressão para o campo elétrico, nós podemos, enfim, escrever a equação de Poisson, envolvendo aí o divergente do campo elétrico em coordenadas cartesianas. Então, conforme vimos no vídeo anterior, o divergente do vetor campo elétrico calculado em um ponto do espaço é igual à densidade volumétrica de cargas elétricas no ponto em questão sobre ε0. A partir de agora, nós sabemos que o divergente da função vetorial dada pelo campo elétrico é justamente o produto escalar entre o operador diferencial vetorial del e o vetor campo elétrico. E isso é igual a ρ no ponto P sobre ε0. A partir do resultado obtido, vemos que o divergente do vetor E é igual a derivada parcial da componente X do campo elétrico em relação a x, mais a derivada parcial da componente Y do campo elétrico em relação a y, mais a derivada parcial da componente EZ do campo elétrico em relação a z, e isso é igual à densidade volumétrica de cargas no ponto P sobre ε0, em que EX, EY e VZ e EZ, são funções de x, y e z, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. Nos próximos, nós vamos resolver exercícios que envolvem o cálculo do divergente de funções vetoriais, incluindo o campo elétrico. Até a próxima!